Crescemos juntos. Informe-se sobre as condições de financiamento junto do Banco BIC. 10 pessoas morreram e várias outras encontram-se em estado crítico depois de consumirem uma bebida de fabrico caseiro no bairro da Coop, em Viana. Vai seguir no Jornal da Cinco. Começa agora o Jornal da Zimbo com Tatiana Reis. Boa noite. É destaque neste jornal. 10 pessoas morreram e outras encontram-se em estado crítico depois de consumirem uma bebida de fabrico caseiro no bairro da Coop, em Viana. A bebida, conhecida como caipirinha do azar, é feita da mistura de capuca, também chamada de água do chefe, passarinho, um fruto silvestre que contém substâncias psicoativas, e jet A1, o combustível para aviões. Entre as vítimas mortais está uma adolescente de 14 anos de idade. No bairro da Coop, a bebida é mais do que uma simples caipirinha. É uma combinação que envolve substâncias muito fortes, como explicam os consumidores. Chamam água do... acho que é combustível do avião, que dizem que misturaram com líquido que eles fazem a capuca. Sim, foi aquilo que eles utilizaram na mistura da caipirinha, foi uma caipirinha de ananás. É assim, a bebida, a vizinha, uma senhora que faz caipirinha, não sei se o que aconteceu na caipirinha. Todos começaram a beber, começaram a morrer. Na rua tem 10 óbitos, todos que morreram na outra rua, do lado do chamavo. Este jovem conta que veio parar ao hospital um dia depois de ter consumido o líquido. Do grupo de amigos, é um dos poucos que está consciente. Eu estou aqui, estou normal, porque eu não consumi muito, mas os meus amigos que estão aqui, não sei quanto é que eles ingeriram para estar até no estado em que eles estão. Eu bebi um copo e meio. Todos os elementos que vieram parar o hospital beberam pouco menos de 2 copos da bebida caseira. Senti as vistas girar, o peito muito quente. Já senti assim. Até o momento, não se tem noção do número de pessoas que consumiram esta bebida. O Hospital do Capalanga fala em 4 mortes, sendo um adolescente de 14 anos e cerca de 10 internados. O estado dos pacientes tem um caso grave, os outros já estamos a superar e estão estáveis. Os moradores afirmam que a bebida era comercializada sem kwanzas. Na tarde de sábado, foi quando um dos filhos do irmão mais velho que o senhor deu a bebida faz a caipirinha. Só que ele faz a caipirinha, ao pôr o álcool no sumo, não deu a conhecer aos outros qual é o álcool que ele está a pôr na bebida. Não deu a conhecer. E eles foram bebendo, só que a pessoa que fez o álcool não bebeu. Ele não bebeu, ele está bom, está de saúde, acho que também já deve estar detido, está de saúde, e os outros que beberam é que estão nesse estado. E o responsável pelo líquido caseiro já tem passagem na polícia, alegadamente pelo seu fabrico. Algodão saiu? Caiu? E no Hospital Josina Machel está o jornalista Erasmo de Almeida, onde foram levados alguns cidadãos que consumiram esta bebida caseira que já matou 10 pessoas em Viana, outras ainda por confirmar. Erasmo, boa noite. Que informações é que nos podes avançar em relação a estes pacientes? E já vamos então também ao bairro da Coop, em Viana, para termos com Egmar Lino, que está a acompanhar então os óbitos neste bairro. Boa noite aos dois. Tatiana, boa noite. Dizer que aqui no Hospital Josina Machel
deram entrada a isso, segundo informações da diretora clínica desta unidade hospitalar, deram entrada a isso na sexta-feira 2 cidadãos, um já praticamente morto e o outro então que acabou por falecer, isto no domingo, no período da manhã, resultando das complicações do consumo desta bebida caseira. Dizer que esta noite mesmo, enquanto nós permanecemos aqui, registramos a chegada de um terceiro cidadão que veio também com complicações por resultado de ter consumido esta bebida. Conosco está aqui um dos familiares, ele que vai poder falar para nós e explicar como é que está o seu familiar. Muito boa noite, em direto para o Jornal da Zimbo. Como é que está o seu familiar neste momento? Boa noite, senhor jornalista. Boa noite, caros ouvintes. De concreto, o meu paciente está a reinar agora uma saúde na normalidade. Está no banco de urgência de medicina, está sendo já assistida na normalidade e até o momento está no mesmo banco, mas já está a agir na normalidade, já não é como mais eu trouxemos ele próprio. Por isso mesmo, a situação já está sendo um pouco cessante. Mas apelo à juventude que não utilize este tipo de álcool, porque isso não é bebida apropriada para se utilizar. Ele é um dos indivíduos que acabou por consumir essa bebida. Quando é que isso terá acontecido? Quando é que isso aconteceu? Aconteceu no sábado, porque no sábado ingeriram ele e o irmão dele. O irmão dele acabou de morrer mesmo sábado às 5 horas e ele resistiu ainda até o momento. Nós também só demos conta hoje, após de a malta termos ido comprar a caixa para o seu próprio irmão, o nosso regresso, então encontramos o rapaz tinha uma respiração profunda. Aquela respiração dizia dizer que não é a respiração de um ser humano. Então vimos mesmo que ele estava muito rígido, não queria se descobrir e achamos conveniente trazer aqui para Maria Pia, porque lá no Capalanga está mesmo superlotado com o mesmo caso desse jeito ali. Então achamos de trazer aqui na Maria Pia e está agora a reinar uma saúde de normalidade. Consegui mandar um pouco de alimentação, uma maçã, banana, trouxe ele próprio, ainda agora fui lá lhe ver, está a reinar mesmo um pouco na normal. Já conseguiu falar com ele? Já. Entreguei-lhe a comida, falei com ele na normalidade e está mesmo em estado crítico, já um pouco normal. Já não está mais no período como estava. Obrigado. Bem, Tatiana Reis, esta é a pontualização que podemos fazer relativamente a este cidadão de 34 anos de idade que acaba assim por dar entrada aqui no Hospital Josina Machel. Isso depois de ter consumido também esta bebida caseira conhecida como a Caipijete. Na verdade são vários os nomes que agora esta bebida vai tendo já, alguns chamam como a caipirinha do azar. E é isso que nós podemos levar aos telespectadores neste momento, a partir daqui do Hospital Josina Machel. Nós vamos continuar aqui a acolher, caso haja mais dados, prometemos voltar ainda deste jornal. Erasmo de Almeida, boa noite. Nós vamos continuar a acompanhar o estado destes pacientes que se encontram aí no hospital, local onde te encontras. Há pouco eu fazia menção que o jornalista Agmar Lino está no bairro da Caop, em Viana, onde viviam muitas das pessoas que morreram em consequência do consumo da chamada caipirinha do azar. Agmar, boa noite. Que outras informações tens a partir daí onde te encontras? Boa noite, Tatiana. De referir daqui onde me encontro, na Caopse, o relato é de 13 mortes. São 13 pessoas que morreram em consequência do consumo desta bebida e nesta rua onde estou, 3 óbitos acontecem. Eu vou à conversa com um dos tios de um dos meninos que morreu. Boa noite, em direto para o Jornal da Zimbo. Pergunto, a pessoa que fabricou esta bebida, neste momento, já se encontra a contas com a polícia ou nem por isso? Segundo as informações, dizem que já se encontram a contas com a polícia. Mas o que aconteceu de concreto? Como é que os meninos, quantas pessoas, têm noção quantas pessoas é que consumiram esta bebida? São várias pessoas. Não sei como determinar o número dessas pessoas. Só sei que muitos que estão acamados, outros são falecidos, outros em casa, outros nos hospitais. Tatiana, nós temos aqui o relato de um dos jovens que
recuperou depois de ter bebido esta caipirinha do azar. Nós vamos à conversa com ele porque neste momento ele encontra-se acamado. Está aqui, fizeram um especial favor de trazerem um jovem aqui. Este é o jovem que recuperou depois de ter bebido esta caipirinha do azar, com sinais de fadiga, mas vamos à conversa. Boa noite, seu nome, por favor? Boa noite, sou Figueira Manuel Malongo. Senhor Figueira, conta-nos, depois de ter ingerido a bebida, qual era a sensação? Depois de ter ingerido a bebida, a sensação é que a cabeça estava a me doer muito, estava a me enjoar, por causa dos medicamentos que foi naquela bebida. Mas qual era a composição? O que é que tinha na bebida de concreto? Tinha diase, que é a légua, e tinha o passarinho, e tinha água do chefe, que é o combustível do avião. Mas agora, como é que se sente nesse momento? Não, nesse momento não estou me sentindo bem, porque eu não estou a conseguir ver as pessoas que estão a falar comigo, por causa da cegueira de vista mesmo, estava fusco, estava a ver mal mesmo, não estou a conseguir. Por que é que bebe esta bebida? Nessa bebida bebemos porque é barato, nós seguimos a bebida porque é barato. E é barato e está nos prejudicar, está nos matar. Quanto é que custa a bebida? 100 kwanza. 100 kwanzas. Tem noção de quantos teus amigos estão nesta condição? A maioria dos meus amigos que estão nessa condição já acabaram de falecer. Todos eles que consumiram comigo já acabaram de falecer. Só tem um que também se socorreu comigo. Muito obrigado. É o relato de Figueiredo, um dos sobreviventes depois de ter tomado a caipirinha do azar aqui nesta zona da Caop. Como disse anteriormente, são 13 pessoas que morreram em consequência de terem bebido a caipirinha do azar. Aqui são 3 pessoas que realiza-se o óbito nesta rua. Aqui são 3 óbitos que está a ser realizado, sendo que 3 outras pessoas se encontram fora daqui da Caopse. É o relato que podemos fazer relativamente à situação da bebida caipirinha do azar que levou 13 pessoas aqui nesta zona da Caopse. Marlino, boa noite. Ouvíamos o depoimento de um dos cidadãos vítimas desta bebida. Ainda mostra-se fraco, contudo vai recuperando a sua saúde. Agradecer também o Erasmo de Almeida, que se encontra no Hospital Josina Machel. Poderemos voltar a vocês, se possível for ainda, ao longo deste jornal. Nós vamos continuar com o mesmo assunto aqui em estúdio, com o mestre em Saúde Pública, Jeremias Agostinho. Boa noite e obrigada pela sua presença aqui. Consequências são várias, a que vimos destes cidadãos que consumiram esta bebida, caipirinha do azar, um verdadeiro atentado à saúde pública, Dr. Jeremias. Sim, com certeza, com certeza. É difícil pensar-se que alguém possa sobreviver por fazer o uso de uma bebida com tantos componentes que são nocivos à saúde, como nós ouvimos falar. Inclusive, o jovem que foi entrevistado e que diz que ainda não recuperou devidamente o seu estado de saúde tem que ser levado ao hospital. Exatamente. Ele tem que ser levado ao hospital, porque algumas das complicações resultantes do consumo dessa bebida, elas são imediatas, quer dizer, logo nos primeiros minutos, primeiras horas depois do consumo. Mas há outras, como a pneumonite, que é uma infecção pulmonar causada justamente pela aspiração, em primeiro lugar, desse tipo de produtos que habitualmente essas pessoas fazem, que pode surgir passado alguns dias. Então isto significa dizer que ele não está fora de perigo. Por isso é que vimos pessoas que consumiram a bebida no sábado, só hoje, na segunda-feira, que começaram a ter os primeiros efeitos. Doutor, ouvíamos há pouco que uma das substâncias é o combustível para aviões, Jet A1, também foi utilizado para esta combinação, digamos que impensável. Exatamente, é o combustível utilizado na aviação. Há aviões específicos que usam esse combustível, que é o Jet A1. É um combustível muito utilizado por uma boa parte da população nessas zonas mais periféricas, porque ele tem um efeito alucinogênio e também tem um efeito semelhante a quem faz o uso das drogas mais comuns, como por exemplo a heroína, a cocaína, que é o facto de deixar a pessoa durante um período de tempo com alucinações, vai vendo coisas que de facto não existem e dá alguma fraqueza e às vezes uma sensação de paz. As pessoas adquirem muitas vezes para
a inspirar ou para respirar aquele cheiro do combustível. E nós vemos que parece que alguém teve uma ideia completamente mortífera, que é de adicionar esse combustível, que é um produto que causa, quando ingerido, ele causa primeiro corrosão, queimadura primeiro, do esôfago, que é a zona do pescoço, mais ou menos onde vai passar o líquido, e depois quando chega no estômago, ele causa corrosão ou destruição do estômago, e a partir daí começa um conjunto de transformações no organismo. Dr. Jeremias, todas as bebidas de fabrico caseiro têm estas consequências? A maior parte delas tem, porque são bebidas que não são controladas. Mesmo no caso da água do chefe, a água do chefe tradicional, que ela é produzida já há anos pelas famílias, utilizava-se apenas o fermento e açúcar e era destilada. Mas parece que as pessoas querem um pouco desafiar a ciência. Já há uma evolução. Para além do açúcar, do fermento, usa-se também o próprio milho a germinar, usa-se a cana-de-açúcar para destilar. E o que faz? Faz com que a quantidade de álcool presente nessa bebida seja em quantidades não toleradas pelo nosso organismo. Habitualmente, nós não podemos ingerir mais de 12 gramas de álcool por dia. Isso corresponde mais ou menos a 3 copos das cervejas mais habituais. Mas essas bebidas destiladas caseiras possuem um percentil de álcool que pode passar os 20%. É muito elevado. É muito elevado e as pessoas consomem quantidades exageradas. Não tem como, em um período muito curto e longo de tempo, levar à morte. É pouco provável que as pessoas que consumiram essa bebida possam sobreviver nos próximos meses. Elas têm que ter um segmento muito rigoroso. E ainda bem que foram transferidas para o Hospital Josina Machel. Algumas delas? Algumas delas, e todas devem passar por lá. As famílias devem prestar atenção e questionar os seus membros que são usuários dessa bebida, quem consumiu, e deve ser levado imediatamente ao hospital. Há pouco tempo o Egmar Lino fazia menção que no bairro da Caop há o registro de 13 mortes, um dado para já ainda por confirmar, mas entre as vítimas já confirmadas há uma menor de 14 anos. Falta aqui alguma, digamos assim, algum controlo por parte das famílias? Exatamente, exatamente. Nós sabemos que por lei nacional é proibido o consumo, a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. E há alguns jornais que avançam inclusive o facto de 3 das vítimas mortais terem menos de 10 anos. Quer dizer, nós estamos a falar de crianças que por algum motivo, que sejam os encarregados ou as amizades, ou mesmo por má fé, mas uma acabaram por ter já acesso tão forte, Dr. Jeremias. Exatamente, isto acontece muito. É que nestas zonas nem sequer há um controle adequado dos pais para com os seus filhos. E Dr. Jeremias, vamos analisar rapidamente também os dados da Covid-19 nas últimas 24 horas. 101 novos casos, 196 recuperados e 4 óbitos. Exatamente. Bem, em relação à Covid-19, os números hoje deixam-nos, de certa forma, mais tranquilos. Tivemos mais recuperados do que óbitos nas últimas 24 horas, mas uma nota negativa aqui para 4 óbitos. É um número elevado, um dos quais de um cidadão com 39 anos de idade, que era uma idade até então que não se via com uma certa frequência. E há um aspecto, Tatiana, que vamos falando sempre, as comorbilidades. 3 das principais estão presentes nos casos que foram a óbito: hipertensão, diabetes e obesidade. A nossa informação vai sendo sempre para aquelas pessoas que possuem estas comorbilidades. Já para terminar, eu tive a possibilidade hoje de falar com 2 pessoas que eram hipertensas e que tinham mais de 60 anos de idade e que diziam que não farão a vacina, nem amarrados farão a vacina. Quer dizer, foi difícil convencê-los. Eu acho que por pouco, eu espero que tenha convencido. Esta é uma atitude e que, ouvindo o Dr. Jeremias agora, outras pessoas com a mesma idade ou com uma idade acima possam então seguir o mesmo exemplo. Imediatamente. Dr. Jeremias, boa noite. Muito boa noite. Obrigado. Mais de 1000 famílias no distrito urbano do Camama estão sem energia elétrica.